Ainda falando de eleições, termina o prazo para militares inspecionarem o código-fonte das urnas eletrônicas. Quem tem mais informações é o repórter Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Boa noite, Bruno. Olá, Vitor. Uma ótima noite para você, para quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Para a gente entender, encerrou, então, nesta sexta-feira. A gente relembra que foi aumentado, os dias, na verdade, serem encerrado na última semana. Então, encerra nesta sexta-feira. Os militares ficaram ali acompanhando esse observatório do código-fonte, que é o sistema, na verdade, operacional das urnas eletrônicas. O que se aguarda agora, que se espera, é de fato a divulgação, se de fato os militares identificar algum erro no sistema ou ali a chance realmente de uma invasão, de um ataque hacker ou de qualquer situação que possa interferir no sistema eleitoral nas eleições de outubro de 2022. A gente relembra que essa extensão dos dias aconteceu logo após um militar, Ricardo Santana, ser excluído de uma comissão das Forças Armadas que acompanha o sistema eleitoral, e essa extensão, aumentando os dias, foram um dos últimos atos, na verdade, do ministro Edson Fachin à frente da Justiça Eleitoral. Na semana que vem, já existe uma agenda longa do ministro Alexandre de Moraes à frente da Suprema Corte Eleitoral. Na segunda-feira, ele vai receber Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado. Já no dia seguinte, na terça-feira, Alexandre de Moraes vai receber o ministro da Defesa, que realmente vai falar sobre o sistema eleitoral. Aliados do governo estão otimistas com essa reunião, pelo que eu até conversei hoje durante o expediente. Eles me disseram que eles acreditam que o ministro Alexandre de Moraes ele vai aceitar e vai acatar alguma das sugestões das Forças Armadas em relação ao sistema eleitoral. Então, existe uma expectativa gigantesca em volta dessa reunião. Não haverá nenhum assessor, pelo que ficou acertado, será somente o ministro Alexandre de Moraes e o ministro da Defesa. No mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes ainda recebe lá na Suprema Corte Eleitoral o diretor-geral da Polícia Federal. Então, encerrou hoje essa inspeção, agora aguardar o resultado e na semana que vem uma agenda cheia, reuniões. E ao lado do governo federal estão otimistas se essa união, dessa abertura do ministro Alexandre de Moraes com o ministro da Defesa. Vitor. Obrigado, Bruno, pelas informações. Até já. Alfredo Scaff, está aí um registro importante trazido pelo Bruno, né? Semana que vem teremos essa reunião entre o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, possivelmente para fazer um balanço em relação a essas sugestões apresentadas pelas Forças Armadas e, como o Bruno informou, é possível que algumas delas sejam aceitas por Moraes. Qual o balanço que você faz, Scaff, dessa atuação dos militares na comissão? Será que foram trazidas contribuições importantes? E será que agora, a partir desse escrutínio feito pelas Forças Armadas, podemos dizer que o sistema eleitoral sai fortalecido, está mais seguro, pode ser considerado seguro pelo eleitor brasileiro, Scaff? Veja, Abraão, é muito importante e é assim, louvável que o presidente do TSE receba o diretor da Polícia Federal, o ministro da Defesa, o presidente do Congresso Nacional. Esse diálogo é importantíssimo. O que está em jogo é o aprimoramento do sistema, é a transparência, a lisura, a segurança, e é isso que precisa ser conversado com todos e com todos os poderes, né? O grande interesse das Forças Armadas não é de eventualmente substituir ninguém, né? O grande interesse das Forças Armadas é assegurar a transparência, a segurança, a lisura e essa paz social que nós precisamos nesse momento tão delicado, que é uma eleição majoritária para todos os cargos do Executivo no Brasil e Legislativo, praticamente, fora os prefeitos e vereadores. Então é muito bom que isso aconteça e eu espero que a partir dessas reuniões o TSE e todos eles que reuniram com o TSE, obviamente cheguem num senso comum para apresentar à população brasileira essa distensão para a gente começar a campanha eleitoral, dia 26 de agosto, obviamente com uma segurança a todos, né, que seja demonstrado que tudo está seguro e precisa ser seguro. É o mínimo que a gente exige dos órgãos que, obviamente, controlam a eleição num país continental como o Brasil.
Constantino, você percebe que talvez está havendo o início de, como disse agora o Alfredo Scaff, a expectativa dele, de que haja um distensionamento nessas relações entre poder executivo e judiciário, pelo menos em relação ao processo eleitoral? Trouxemos aqui a informação por meio do Bruno Pinheiro de que há sinalizações de que Alexandre de Moraes, presidente do TSE, deve acolher sim algumas sugestões das Forças Armadas em relação à condução, à segurança desse processo. Mostramos aqui ao longo dessa semana por 2 vezes que o presidente Jair Bolsonaro, ao ser questionado a respeito da participação desses militares nessa comissão de fiscalização das urnas, ele prefere não entrar em polêmica, diz que é uma questão que agora vai ser conduzida pelas Forças Armadas e pelo TSE. Está se iniciando um processo de distensionamento? Como você vê essa questão? Eu não vejo dessa forma, Lívia, pelo seguinte motivo: os militares não têm como fazer milagre. Eles não conseguem realmente mudar a opacidade desse sistema e dar a devida transparência ou a materialidade do voto para poder haver uma aferição pública e uma dupla contagem. Então eles não conseguem fazer isso, eles conseguem fiscalizar uma parte do processo, mas essas questões essenciais continuam sem serem endereçadas pelo TSE. Agora, não é uma questão do presidente Bolsonaro desconfiar. Milhões e milhões de brasileiros não se sentem confortáveis com esse modelo, pesquisas mostram isso, e o próprio atual presidente novo, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, naquela posse com muita pompa e circunstância, parecendo a posse de um imperador e não de um presidente de um órgão administrativo, burocrático, ele disse que o Brasil é a democracia mais ágil do mundo no processo de resultado da eleição. A gente deveria perguntar por quê. Será que o Brasil é tão melhor e mais avançado e mais rico e com mais tecnologia do que países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, França, Japão? Me parece que não. Então a gente deveria perguntar por que o Brasil faz dessa maneira e outros países não. Então, repito, isso não é uma questão do presidente, a população tem desconfiança legítima. E quanto ao distensionamento, né, eu sempre lembro que apaziguar não é o objetivo primordial aqui, porque a forma mais rápida de você atingir a paz é você se render. E só em falar em tensão entre os poderes já me assusta, porque o presidente Bolsonaro é um político, mas do outro lado eu poderia jurar que deveriam existir juízes.